Queridos, nós estamos no ano de ser vida na vida. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: eu sou vida em você e você é vida em mim. E eu fiquei muito impactada, muito impressionada, muito apaixonada, muito movida quando eu vi a arte. E eu vi o coração, um juntinho do outro. E o coração pulsa, sim ou não? Você está vivo porque ele está aí dentro fazendo o quê? Pulsando. Pulsando. E verdade é que o conjunto de quem a gente é, quando a nossa alma começa a ser movida pelos nossos sentimentos, e os sentimentos eles vão ficando aflorados dentro de nós, o que acontece com o nosso coração? Ele pulsa mais forte. Aí ele faz tudo, né? E aí um coraçãozinho ali, né? Pulsando assim. A gente fica olhando um coração que pulsa. E ele pulsa. E ele bombeia. E ele vai dando vida em nós. E desde o ano passado a gente vem falando sobre essa vida. E eu queria muito que você estivesse aqui nesse culto hoje. Que você trouxesse a tua mente, a tua consciência, o teu coração, a tua alma, o teu espírito, tudo para esse ambiente. Porque, queridos, a gente só experimenta de Deus quando a gente se coloca, sabe? E é se colocar com um espírito quebrantado e uma alma derramada e inclinada para Ele. Porque essa carne vai tentar te distrair a noite toda. Sabe? Vai tentar fazer com que você se distraia. Mas eu queria que você não se distraísse, mas que você estivesse atento àquilo que Deus quer falar. Porque a história da vida da gente só muda quando a gente não se distrai. E a gente toma para nós a palavra. E aí essa noite, a gente está celebrando 18 anos. Nós estamos no ano de ser vida na vida. Nós estamos em janeiro e nós estamos falando sobre o tempo. E aí eu queria acrescentar nessa noite. Então, se eu posso chamar de tema nessa noite, a gente vai falar sobre tempo, vida, mesa e honra. Você pode repetir isso para o seu irmão? Tempo, vida, mesa e honra. É sobre isso que o Senhor quer ministrar sobre a nossa vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, dentre tantos versículos que talvez a gente vá usar, mas eu queria deixar para ser uma chave, né? Para ter uma base. 1 Samuel, capítulo 18, deixa eu ver a hora. Não consigo pregar em 30 minutos, então você já sabe que meia-noite a gente vai... Tô brincando. Mas é festa, amém ou não amém? Toda festa. Qual é a durabilidade normal do tempo de festa? Quanto? 5. Então, Fernando, também. Né? Estamos em 1h30 de culto. Então, até completar 5, a gente está tranquilo. Vai dar para eu pregar, vai dar para cantar. E vai ser tudo bem. Não se assusta não, tá, visitante? Fica à vontade. É só uma brincadeira, né? Mas se o Espírito Santo quiser, estou aí. Glória a Jesus. Você achou a 1 Samuel, capítulo 18? Daqui a pouco eu engreno, gente. Daqui a pouco pega. Vamos lá. Se não pegar também, tu dá glória. 18, verso 1 diz assim. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou com a sua própria alma.
Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança. Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência, de modo que Saul pôs sobre tropas de seu exército, e era ele bem quisto de todo o povo e até os próprios servos de Saul. O texto vai dizer que Jonatas e Davi estavam ligados, estavam aliançados, conseguiram chegar em um propósito juntos. Quando a gente olha, queridos, para a história de Jonatas e Davi, a gente vai ver que Jonatas era filho de Saul, Jonatas era filho de rei. E Davi era filho de Jessé, aquele que cuidava de ovelhas. Jonatas cresceu dentro do palácio. Davi cresceu detrás das malhadas. Jonatas foi treinado para um exército de guerra. Davi foi treinado detrás das malhadas, matando urso e matando leão. Jonatas tinha capa, escudo e espada. Davi tinha uma funda, tinha pedra e tinha harpa. Quando nós olhamos para esse contexto, nós vemos duas vidas, dois corações pulsando, crescendo em lugares diferentes, mas tendo um mesmo Deus no céu, marcando o tempo da vida deles para um propósito. Então, a primeira coisa que eu quero introduzir no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente nessa noite, é que há um Deus no céu que marca tempo, e o tempo chamado Cronos, o tempo cronológico da nossa vida. O nosso coração está pulsando, o nosso coração está bombeando, e a questão é, o teu coração está bombeando, o teu coração está pulsando a levar todos os dias os seus passos para viver o propósito, para viver o destino de Deus, para viver a vontade de Deus. Porque nós estamos vendo aqui dois homens com supostamente duas vidas diferentes, criados em geografias diferentes, treinados em ambientes diferentes, crescendo em casas diferentes, mas um coração que pulsava Deus para marcar o tempo da vida, para no tempo certo ou no kairós de Deus viver o propósito. Então perceba que Jonatas e Davi estão vivendo o seu cronos, o seu tempo cronológico da vida. Estão marcando o seu tempo, o seu dia, o seu mês, o seu ano, crescendo, um de trás das malhadas e o outro no palácio. Um matando o leão e o urso, o outro na guerra. Um tendo pai rei e o outro tendo pai dono de ovelha. Um trabalhando com capa, escudo e espada, e o outro trabalhando com funda, pedra e harpa. E um Deus no céu,
olhando o que eles estavam fazendo com o tempo cronos da vida dele, para que houvesse o dia que Deus viesse a manifestar o seu Kairós. Então o Senhor, Ele está nos despertando nessa noite e nos perguntando: como é que você tem marcado o seu tempo? Com o que você tem permitido o teu coração pulsar? Quando o teu coração bombeia, qual é a motivação que está dentro de você? Quando o teu coração está aí pulsando, quais são os pensamentos que estão na sua mente? Enquanto o teu coração está bombeando vida, quais são os desígnios que estão dentro de você para cumprir propósito, para viver destino? Está começando a fazer sentido em algum momento aí dentro de você? A pergunta de Deus é: como você tem marcado o teu tempo, o teu cronos? Como é que você vai marcar o seu tempo em 2024? Para o que o teu coração vai pulsar agora em 2024? Todos os dias quando você acordar e você sentir o teu coração pulsando, qual é a motivação de você ter acordado? Qual é a motivação de você levantar da cama? Qual é a motivação de você trabalhar? Qual é a motivação de você cumprir o teu ministério, o teu propósito? Qual é o tempo que você está marcando? Tempo. Nós estamos hoje no dia 18 de janeiro. Qual é o tempo que você marcou hoje? Qual o tempo que você vai marcar amanhã? Qual o tempo que você vai marcar daqui para o final do mês? Qual o tempo que você vai marcar para fevereiro, para março, para abril? Tempo fala de destino. Tempo fala de onde eu preciso chegar. Você está pensando ou você não está entendendo? Aleluia. Eu sei que a mensagem não é para dar glória. Ainda. É só para refletir. Tempo. Deus está falando com você e comigo sobre tempo. Teu coração está bombeando, sim ou não? Bota a mão nele aí. Tá batendo? Claro que tá, né, gente? Senão tu tava... Ele está bombeando para você ter vida, para você marcar o seu tempo, para você não deixar passar desapercebido. Jonatas e Davi estão marcando o tempo. Amém ou não amém? Agora olha. Jesus. Jonatas está marcando o tempo dele. Ele era filho de quem? Saul. E a vida é assim, Saul também está marcando um tempo, sim ou não? Pode deixar, meu filho. Deixa tranquilo. Obrigada. Isso, esse trequinho aqui. Saul está marcando o tempo, Jessé também está marcando o tempo. Percebe que todos nós na vida estamos marcando o tempo. Saul está reinando. Agora a questão é que o reinado de Saul vai ser rejeitado pelo Senhor. E vai ser rejeitado por quê? Por qual motivo? Porque não soube esperar o... Então nós vamos perceber, queridos, o quanto o tempo para Deus é significativo. O quanto o tempo para Deus é significativo. O texto vai dizer, a história vai dizer, que Samuel fala para Saul:
Samuel, eu vou voltar para o sacrifício. Só que Saul não quer mais esperar o tempo, porque o povo está pressionando. E aí aqui a gente tem uma lição muito linda, que a gente precisa aprender, que não é sobre a voz que ecoa ao nosso redor, que precisa trazer movimentação na nossa vida. A gente precisa saber ouvir a voz de Deus no tempo dele. Por causa de um tempo muito curto, Samuel vai chegar. Só que Saul já fez o sacrifício. Já atravessou um tempo que não era dele. Atravessou uma função que não cabia a ele. Por quê? Porque ficou ouvindo a voz de fora. Aí Deus nos traz aqui nessa noite, nos senta aqui nessa noite, para nos fazer entender que voz você está ouvindo, que voz está te direcionando, que voz está te aconselhando, que voz está te orientando. A voz de quem não sabe o que é propósito, a voz de quem não conhece Deus, a voz de quem não sabe o que é honrar a Deus. Ou a voz do profeta que disse, eu vou voltar. Saul atropela o tempo, atravessa a função que não é dele, Deus o rejeita. E aí o interessante é que nesse momento, Deus vai buscar para si um novo rei. Alguém que tivesse um coração igual ao seu para governar. Porque Davi aqui nessa questão, melhor, Saul aqui, ele já não governava mais pelo Senhor, ele governava por si. Ele já não governava mais pelo povo, ele governava pelo poder. E certamente todo homem que governa pelo poder para si e deixa de governar com o coração de Deus pelo povo, vai ser rejeitado pelo Senhor. Todo homem que se levanta como líder para governar pelas próprias motivações, pelos próprios desígnios, para satisfazer o seu eu e as suas vontades, vai fracassar. Porque reino, liderança, governo e domínio não é sobre quem a gente é sobre quem ele é e acerca de quem ele quer que a gente seja nele. Então entenda uma coisa. Existe um tempo, existe uma vontade de Deus. E Saul atravessou tudo isso. Deus vai encontrar. E Deus vai dizer, eu já me provi de um rei. Que vai governar segundo o meu coração. E nesse contexto, está Jonatas e Davi. Jonatas no palácio. Davi aonde? De trás das malhadas. Olha para quem está do seu lado para dar uma acordada no teu irmão, dá uma sacudida nele e diga para ele, não é sobre a geografia da onde você está. É sobre o propósito de Deus na sua vida. Diferente do seu pai, Jonatas carregava consigo fé. Eu não vou ter tempo para ficar esmiuçando, não mesmo. Mas eu vou destacar aqui algumas questões da vida de Jonatas para você entender. Jonatas carregava fé. Em 1 Samuel capítulo 14, ele vai dizer, vem, passemos a guarnição destes incircuncisos,
porventura operará o Senhor por nós, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonas estava dizendo para os seus servos assim: olha, a gente precisa atravessar aqui. O exército inimigo está ali. Mas eu acredito que se o Senhor for conosco, a gente atravessa. A gente segue. Jonatas vai dar a demonstração de fé. Diferente do seu pai Saul, quando já está na guerra contra os filisteus, está no comando da batalha, o gigante está gritando e Saul não tem nenhum tipo de reação. E Jonatas vai mostrar para nós que ele tinha fé. Segunda coisa, Jonatas vai mostrar para nós a submissão à vontade de Deus. Por que, pastora? Submissão à vontade de Deus. 1 Samuel 23, ele vai dizer assim: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor, e eu acho isso aqui lindo e incrível. Porque a submissão de Jonatas ao Senhor foi mais do que entender que o trono, subsequentemente, Alex, era para ser dele. Porque após a morte de Saul, quem reinaria era Jonatas. Por mais que o Senhor já tivesse rejeitado o trono de Saul, a questão aqui era: Saul morre e eu assumo. Só que Jonatas entendeu que não era sobre o pai morrer e ele assumir trono. A questão aqui era a vontade soberana de Deus para aquele tempo na vida do seu povo. Pastora, eu não entendi, esmiúça isso para mim. Submissão à vontade de Deus, queridos, não é uma tarefa fácil e não é para qualquer um. É somente para aqueles que são íntimos da sua voz, para aqueles que são íntimos do seu coração, para entender que eu tenho que abrir mão do que é meu direito, para dar outrem, porque é a vontade de Deus. Você está entendendo alguma coisa aqui, irmãos? Tá fazendo algum sentido para você, pelo amor de Deus? Submissão à vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. Para ouvir e entender. Jonatas entendeu, não é mais sobre mim, Davi, é sobre você. A mão do meu pai não vai te alcançar. E ele também sabe disso. Terceiro, humildade para disponibilizar o que era seu e dar para Davi. Eu me apaixono mais ainda por essa história. Eu disse no início que Davi tinha funda, pedra e harpa. E Jonatas, capa, espada e escudo. O texto que lemos vai dizer que quando Jonatas entende isso, ele já abre mão. A humildade desse homem me impressiona. E ele não só abre mão do escudo, ele não abre somente mão da capa e da espada, como ele agora se torna o treinador de guerra de Davi. Quando eu deixo alguém avançar à minha frente, eu estou manifestando o que Cristo quer que eu manifeste na terra. Humildade de entender que não é sobre mim, é quem se move em mim por causa de um propósito. E Jonatas, de uma forma muito linda, entendeu que o tempo dele ser guerreiro estava passando.
Então ele disse, agora eu vou deixar o meu coração pulsar junto com o de Davi. Eu vou ser vida na vida de Davi. Eu vou treinar ele para ser o melhor guerreiro. E a Bíblia vai nos dizer que Davi se tornou o melhor guerreiro. Ele só foi melhor porque ele teve um Jonatas do lado dele. Catuca esse crente que está do teu lado e diga para ele, quem é que você pode treinar para ser melhor do que você? Só que a questão aqui, Andressa, que os olhos naturais, no tempo, Cronos, na Terra, Davi, humanamente, se tornou o melhor guerreiro. Só que o que vale, Alex, é quem está no céu vendo. E quem está no céu vendo está dizendo, está se agradando. Você vai entender. Catuca esse crente está do teu lado e diga para ele, 2024, ano de ser vida na vida. Então você precisa treinar alguém. Aleluia. Humildade, fé, submissão e humildade. Isso aqui é lindo demais. Oh, meu Deus. Quarta coisa na vida de Jonatas. Ele era um cara que tinha visão. Tinha, pastora? Tinha. Olha cá. Traz sua mente para cá. Se você olhar a tua vida hoje, aonde você enxerga ela no futuro? Se você olhar a sua vida hoje, aonde você enxerga o teu casamento no futuro? Se você olhar a sua vida hoje, aonde você enxerga o seu ministério no futuro? Aonde você enxerga os teus filhos no futuro? Para onde você está caminhando e levando a tua casa, a tua família? Visão. Eu preciso ter visão acerca do meu futuro. Eu falei isso aqui esses dias e vou repetir. A gente só tem a visão do futuro porque nós nunca pisaremos no futuro. O futuro sempre vai ser uma visão que você vai enxergar para viver aonde? No presente. Pegou isso aqui? O futuro, pastor Humberto, é apenas a visão que eu tenho sobre. Só que todo futuro que eu enxergo, ele só vai acontecer no meu, porque amanhã é futuro, sim ou não? Mas quando vira meia-noite e eu chegar lá, eu já não estou no futuro, eu estou no? Então o futuro é uma questão de visão. E Jonatas vai nos ensinar, nos dar uma lição poderosa. O seu pai Saul, quando atravessa o tempo, ele não pensa na sua descendência, ele não pensa nos seus filhos, ele não pensa em absolutamente nada, ele só pensa nele. Então Saul é uma figura masculina egoísta, que não pensou em absolutamente ninguém. Mas Jonatas, ele vai nos dar uma lição e vai nos fazer entender que se nós tivemos, porventura, uma família desestruturada, uma família que não nos deu destino, não nos orientou,
não significa que a gente vai ter uma vida de fracasso ou de derrota. Porque o que torna a nossa vida diferente, o que nos dá uma vida de destino e de futuro abençoado, é aquilo que nós aprendemos e cremos em Deus. Jonatas vai nos dar uma lição da sua visão. Porque o texto vai dizer, 1 Samuel, capítulo 20, no verso 42, ele vai dizer: disse Jonatas a Davi, vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a sua descendência. Pegou isso aqui? Por que Jonatas era um homem de visão? Porque ele sabia que a sua história estava se findando. Ele sabia que quando o seu pai fosse cortado do reino, ele seria cortado do reino, seus filhos seriam cortados do reino. Então ele estava aqui promovendo agora uma aliança com Davi, porque ele estava dizendo, Davi é meu amigo, a minha alma se apegou a ele. Eu entendi que Deus fez uma aliança entre nós. Eu entendi que eu não tenho coração igual ao do meu pai. Então eu não preciso fazer com que a minha descendência carregue as consequências dos erros do meu pai. Eu posso quebrar isso no poder de uma aliança. Jonatas, ele morre. Mas ele deixa uma aliança na terra firmada. Uma aliança que o céu vê. Uma aliança de um homem que manifestou fé. Uma aliança de um homem que manifestou submissão. Uma aliança de um homem que manifestou humildade. Uma aliança de um homem que manifestou visão. Você acha que Deus não escreveu todas essas coisas no céu para na hora certa, no tempo certo, trazer isso ao seu favor? Irmãos, eu aprendi na trajetória da minha vida que tem coisas que a gente faz que a gente não recebe nem reconhecimento, nem admiração e nem honra na hora que acontece. Eu aprendi que eu tenho um Deus, que Ele tem um livrão, fica tudo lá anotado. E na hora certa, Ele se manifesta. Esse Jonatas fez aliança com Davi, que era um jovem obediente. Ele está de trás das malhadas, Samuel está na sua casa, todos os filhos passam, Jessé não lembra dele, só lembra porque Samuel pergunta, tem mais alguém? Catuca esse crente que está do teu lado, nessa cadeira aí que você está cheio de calor, e diga para ele, não tem problema quando alguém te esquece. O céu nunca te esquece. Você consegue fazer isso uma verdade na sua vida? Fulano me esqueceu, Cicrano me esqueceu, meu pai me esqueceu, minha mãe me esqueceu, meu tio me esqueceu, minha Dina esqueceu, fulano esqueceu. Esqueceram de mim. Igual aquele filme, esqueceram de mim. Entenda uma coisa. Se você tiver no centro da vontade de Deus, a hora que Ele entender, Ele vai gritar teu nome. Ele vai chamar teu nome. Seja no palácio ou de trás das malhadas. Você está entendendo isso aqui? A questão não é a geografia. A questão é quem eu sou na geografia. É como eu me comporto. É como eu me manifesto. É aquilo que eu deixo no meu coração. Lembrei, tem um, tá lá.
chamar, manda chamar. O texto vai dizer que Davi não se opõe, mas Davi imediatamente obedece. Davi vai trazer a demonstração de obediência quando seu pai fala para ele, pega a marmita e leva para os seus irmãos Davi obedece mais uma vez. Então vamos entender uma coisa. Tempo, vida, mesa e honra. Perceba que a gente está construindo uma trajetória, no final é honra. Só que perceba que tem alguns pontos a serem trilhados. Fé, submissão, humildade, visão, obediência. E aí, queridos, a questão aqui é o quê? Na hora da dor, na hora do desafio, na hora da problemática da vida, aonde o Senhor tem te encontrado? Como o Senhor tem te encontrado? Quando Ele te coloca num desafio e você precisa se manifestar em estar se submetendo à vontade dEle, mesmo quando você não compreende. Manifestando humildade mesmo quando você não compreende. Tendo fé mesmo quando tudo está difícil. Ter uma visão ampla quando a realidade está totalmente negra. São desafios, você está entendendo? Amém? Segunda coisa na vida de Davi, adoração. Davi tocava o quê? E aí quando Saul está lá perturbado, eles querem alguém que saiba tocar e pergunta, conhece alguém? Aí vão dizer, conheço um filho de Jessé, um belemita que toca bem. E vai dando todas as qualidades de Davi. E Davi vai para a presença de Saul e toca. E ele toca. E o que faz o espírito mal se acalmar ou sair da vida de Saul? Era só o toque da harpa? Era a presença que ele carrega. Presença de quê? De obediência. Presença de quê? De adoração. Presença de Deus estava na vida de Davi. Olhe cá. A vida de Davi vai mostrar para a gente que ele tocava para Deus e não para a multidão. Ele estava lá detrás das malhadas e era lá que ele cantava para Deus. Era lá que ele tocava para Deus. Era lá que ele tinha os seus momentos com Deus. E eu fico imaginando como alguém sabia que ele tocava bem. Porque certamente alguém teve passagem enquanto Davi estava detrás das malhadas. Alguém passou por ali. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Faz o que você tem que fazer. Adore do jeito que você tem que adorar. Viva da forma que Deus quer que você viva. Porque uma hora o tempo vai se manifestar. Quem tem que passar e quem tem que saber sobre você vai passar e vai saber. Deixa eu caminhar para frente. Davi tinha confiança em Deus quando ele vai para a batalha. Ou melhor, quando ele vai levar comida para os seus irmãos e ele vê o filisteu afrontando. E ele vai dizendo, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha confiança. A gente precisa, queridos, entender que na trajetória da nossa vida, os desafios que nos sobrevêm é para produzir mais relacionamento com Deus e mais conhecer Deus. Davi teve confiança porque ele já sabia o que ele tinha vivido detrás das malhadas com Deus.
Davi não temeu ao gigante filisteu que Saul estava temendo, o exército inteiro estava temendo, porque ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão e ele sabia quem estava com ele. A questão nos dias maus da nossa vida é a gente saber quem é que está com a gente. É saber que no vale ou no deserto ele está com a gente. É saber que no cume do monte ele está com a gente. É saber que no quarto fechado ele também está. É saber que de repente lá debaixo do chuveiro, quando as lágrimas estão rolando, ele também está lá. A confiança é gerada nesses momentos de desafio, porque eu sei com quem eu tenho mantido relacionamento. Davi sabia o tempo que ele gastava com Deus. Então ele tinha confiança. O Senhor foi comigo quando eu matei leão e urso. Então acredito que o Senhor vai ser comigo agora também. Porque se eu estava defendendo uma ovelha do meu pai, estou defendendo agora o povo, o Senhor vai ser comigo. Se o Senhor foi comigo por causa de uma ovelha, o Senhor não vai ser comigo por causa de um povo, e esse povo é seu. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o Senhor quer ser com você o que você precisa que Ele seja. O Senhor quer vencer essa batalha com você. O Senhor quer vencer essa guerra com você. Só que você precisa confiar de que Ele está com você. Davi vai demonstrar ousadia quando ele fala para Saul: Saul, não desfalece o teu coração e nem o coração de ninguém diante dele. O teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Davi demonstra coragem quando ele vai para a batalha. E ele enfrenta o gigante. Com o que ele enfrenta o gigante? Com uma funda. Com uma pedra. E eu acredito que foi isso que fez com que Jonatas entendesse. E visse nele um guerreiro. Se ele foi capaz de enfrentar sozinho o que um exército inteiro não fez, com espada e com escudo, ele enfrentou o gigante sozinho, com uma funda e uma pedra. Falou: imagina quando ele tiver uma espada e um escudo na mão. Ei, sabe o que Deus está dizendo para você nessa noite? Sabe o que Deus está dizendo para mim? Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se você, nas suas dificuldades, com o pouco que você tem vencido as suas batalhas, quanto mais com o que o Senhor fará nesse ano de 2024 na sua vida. Não tenho mais tempo. Deixa eu caminhar para encerrar. Outro dia a gente esmiuça a mensagem. Está fazendo sentido dentro de você? Sentido a tal ponto de estar te movimentando e aplicando isso na sua mente, no seu espírito, na sua alma, para movimentar a sua vida. Para amanhã, que é sexta-feira, para sábado, domingo, segundo, o restante do mês, você ter atitudes, comportamentos e falas diferentes. É sobre isso. Nós não estamos aqui nessa celebração, nesses 18 anos, vivendo esse dia, vivendo essa noite para você só ouvir e ir embora para casa. Não é sobre isso. Deus está dizendo para você: marca o seu tempo. Que a sua vida seja vida. Que a sua vida seja vida.
Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Um homem de fé, de submissão, de humildade, de visão. Fez aliança com um homem obediente, um homem inclinado à adoração, um homem que tinha confiança, coragem e ousadia. Entendeu? Juntou agora. E eles fazem um pacto. E eles agora vão fazer um acordo. Só que o interessante é que quem tem a fala da aliança não é Davi, é Jonatas. Entende isso aqui? É Jonatas que tem a visão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem momentos da sua vida que se você não tiver a visão, ninguém vai enxergar por você. Se você não projetar, ninguém vai projetar. Se você não sonhar, ninguém vai sonhar. Se você não decidir, ninguém vai decidir. Se você não se mover, ninguém vai se mover. As pessoas podem até te ajudar, mas só vai acontecer se você estiver se movimentando. Está entendendo isso aqui? Eles fazem uma aliança, eles fazem um pacto, eles fazem um acordo. E agora o texto, mais à frente, a história vai ser marcada pelo tempo. Saul morre. Jonatas morre também. A guerra está travada. A babá de Mefibosete, filho de Jonatas, se apavora, porque agora a questão era matar todos os descendentes de Saul, exterminar todos os descendentes de Saul. E a sua ama pega Mefibosete com pressa para sair dali, para mudar a geografia, para proteger Mefibosete, que tinha 5 anos de idade. Só que a história vai nos contar que nesse corre, ela tropeça e cai com a criança. Ele quebra os 2 pés. E na ânsia de salvar a vida, ela não procura um médico para cuidar dos pés. Ela foge. Só que ela foge para um lugar chamado Lodebar. Fala comigo, Lodebar. Sabe o que essa geografia significa? Lugar de miséria, lugar do esquecimento, lugar da vergonha. Agora tem um neto de rei que foi morar numa terra seca, esquecida e abandonada. Mas porque alguém decidiu lhe preservar a sua vida, que foi a sua babá. A história segue. O tempo cronológico segue também. Mefibosete cresce em Lodebar. Davi é estabelecido como rei em todo Israel. E um dia, Deus entra no tempo. Deus entra no cronos de Davi. E faz ele se lembrar de uma aliança. E ele chama Ziba. E ele fala: Ziba, eu sei que os descendentes de Saul morreram, mas será que tem alguém que sobreviveu? Será que tem alguém? Ziba fala assim: tem um. Mas sabe qual é a questão aqui?
Ziba já sabia da existência de Mefibosete há muito tempo. Só que a questão aqui é que o que era de Saul, Davi deu para Ziba tomar conta. Então Ziba queria lembrar que tinha alguém? Não. Ele queria ficar confortável naquilo que ele estava vivendo. Mas catuca esse crente que está aí do seu lado e diga para ele: quando o tempo de Deus chega na sua vida, quem tem que lembrar de você, vai lembrar. Tem alguém, Ziba? Tem. Mefibosete está lá em Lodebar, então busca. Aí vai a carruagem do rei, dentro de uma cidade esquecida e seca. Coloca a Mefibosete no carro e traz ele para dentro do palácio. Eis aqui o tempo Cronos atravessando com o Kairos. O que é o Kairos? Kairos é o tempo de Deus. É tempo oportuno, é tempo especial. Falamos isso aqui atrás, na primeira semana de janeiro. Tempo Kairos é o tempo aonde Deus ele quer se manifestar sobre a vida dos seus. Agora vem Mefibosete, entrando agora dentro do palácio. E o interessante é que Mefibosete agora está sendo alcançado pela graça. E agora Mefibosete está vivendo o poder de uma aliança. E se você não lembrar de nada, lembra disso daqui para a história da sua vida. Perceba bem com quem você está fazendo aliança. E se fizeres aliança, preserva essa aliança. Porque a aliança, ela tem poder sobre a nossa descendência. Ela tem poder sobre a vida dos nossos filhos. E já tem uns meses que eu tenho pensado sobre qual é o destino que nós estamos projetando para os nossos filhos. Se dependesse de Saul, a linhagem de Jonatas tinha sido cortada por causa do pecado de Saul. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que o pecado dos pais atravessa até a terceira e quarta geração, quando pais não se arrependem. Filhos sofrendo danos na sua vida, recebendo consequências de maldição na sua vida, porque os seus pais não estão vivendo uma vida de submissão, uma vida de obediência, uma vida de humildade, uma vida de fé. Está entendendo isso aqui? O que pais estão construindo para a geração dos seus filhos? Jonatas teve divisão. Eu vou morrer, mas eu vou deixar uma aliança. Eu vou morrer, mas eu vou firmar uma aliança. Eu posso não estar, mas eu vou firmar uma aliança. Eu vou colar com alguém. Eu vou deixar na mão de alguém que é colado com Deus. Eu vou deixar na mão de alguém que é íntimo de Deus. Aleluia. Mefibosete chega
para viver o poder dessa aliança. E ele vai olhar para Davi e vai dizer: quem é teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Olha o que Mefibosete fala dele. Quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Sabe o que Mefibosete vai mostrar para nós? Uma pessoa sem identidade e sem autoestima. Quem sou eu? Não tenho identidade. Sou um cão morto. Autoestima lá embaixo. Olha como é que ele se enxergava. Só que a questão aqui, que o que ele vai viver agora é ter de volta, é ser restituído de identidade, de autoestima e de aquisições. Mefibosete agora vai ser restituído por causa de um pai que lá atrás decidiu fazer uma aliança. Agora o que Mefibosete está vivendo é tendo no seu tempo cronos o manifestado Kairós de Deus. Humanamente, ele não merecia absolutamente mais nada. A sua linhagem já tinha sido cortada da terra. Mas o que importava para Davi era valorizar a palavra. Fala comigo, palavra que ele deu a Jonatas. Eles não assinaram um papel. Eles não carimbaram um papel. Eles não trocaram uma joia. Eles tiveram uma palavra. E se tem uma coisa que agrada a Deus, é gente que tem palavra. Que honra com a sua palavra. Que honra sobre aquilo que acredita. Mefibosete agora está dentro do palácio. Sendo restituído. Sentado à mesa. Vivendo a honra. O que é honra? É dar lugar de destaque. É dar lugar de privilégio. É ter consideração por alguém que precisa, naquele momento, ser distinguido dos demais. Aí sabe o que eu vejo Davi fazendo? O que Samuel fez com ele. Não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Não nos sentaremos à mesa até que ele chegue. Sabe por quê? Porque mesa fala de propósito. Mesa fala de comunhão. Mesa fala de destino. Samuel estava dizendo: eu vim aqui por causa de um propósito. Nos assentaremos à mesa por causa da comunhão. E ela vai dar o destino ao novo rei de Israel. Aí agora, Davi está no palácio, vivendo o cumprimento da promessa da mesa que ele estava sentado. E dizendo para Mefibosete: sente-se à mesa. Porque a mesa vai esconder o teu defeito.
A mesa vai esconder a tua paralisia. A mesa vai simplesmente trazer de volta para você a tua identidade. A mesa vai trazer de volta para você a tua autoestima. A mesa vai te dar a honra que você merece, porque você, Mefibosete, não é de Lodebar. Você, Mefibosete, é de Jerusalém. Você, Mefibosete, faz parte de um povo. Você, Mefibosete, é da linhagem real. Você está entendendo isso aqui? O que a gente faz no tempo é o que vai levar a gente para o lugar de honra. E 2024 é ano de ser vida na vida, na mesa. Mudando a história da vida de pessoas para viverem a honra de Deus. Deus tem honra para a nossa vida, sabe por quê? E aqui eu concluo e encerro. Porque Davi e Jonatas manifestaram uma aliança de palavra. E Davi honrou com a sua palavra. E nós estamos aqui porque alguém fez aliança de sangue. Ele deu o seu sangue e ele disse: esse sangue é o sangue da nova aliança derramado por muitos. E ele manifestou o seu sangue na cruz do Calvário para nos resgatar, para nos redimir, para nos colocar na mesa sentado em posição de honra, co-herdeiros com Cristo manifesto na graça que ele manifestou por nós. Oh, meu irmão, se eu tivesse sentado no seu lugar, eu estava dando glória por essa palavra. Nós estamos falando de um Cristo que fez aliança de sangue. Não foi de palavra, foi de sangue. Para que hoje eu e você estivéssemos aqui. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Tem um tempo na sua vida e é o tempo Cronos. E a questão é o que você está vivendo hoje. Está alinhado com o Cronos da sua vida? Os passos que você está dando está no centro da vontade de Deus para esse tempo na sua vida? Ou o pulsar do teu coração, os passos que você está dando é sobre os seus desígnios, sobre as suas vontades, sobre o seu eu, sobre o seu tempo? Porque nós estamos vivendo um tempo acelerado, sim ou não? O tempo que eu tenho falado, que é o tempo do corre. Você está no tempo do corre ou no Cronos? Que até isso. Para viver o Kairos. Você está correndo pelo seu tempo ou pelo tempo de Deus? A sua vida tem sido pela sua vida ou pela vida de Deus? A sua mesa tem sido a mesa da cura ou a mesa dos escarnecedores? Esses dias eu estava na pia lavando a louça e o Senhor trouxe isso ao meu coração.
E o Senhor falou comigo: Niandra, muitos têm falado sobre mesa. Só que tem que ser a mesa da cura e não a mesa do escarnecedor. Que tipo de pessoa você tem sentado à mesa? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. O salmista vai falar de 3 classes: conselho, caminho e mesa. Conselho do ímpio, caminho de pecador e mesa com escarnecedor. Deus está te convidando a ajustar o teu tempo ao tempo certo da vontade dele, no cronos, no hoje, no agora. Quanto tempo você já perdeu na sua vida tentando do seu jeito, decidindo por você no seu tempo, atropelando a sua vida, atropelando fases, encerrando ciclos que deviam estar abertos, porque a gente fala muito que tem que encerrar ciclo, só que tem ciclo que tinha que estar aberto para saber como fecha. E existem ciclos que eles vão permanecer abertos. Aleluia. Qual o conselho que você está ouvindo? Qual é o caminho? Quando a Bíblia fala de pecadores, é quem vive na prática, quem não solta, quem maquina, quem se movimenta nesse ambiente pecaminoso. Ele é santo e chamou uma igreja santa para ter vida. Ele morreu por um povo, ele morreu por uma igreja, ele morreu por uma noiva. Ele não morreu pela prostituta, ele morreu pela noiva. Pastora, está contraditória a sua fala. Não, não é contraditória. Ele morreu pela noiva, para alcançar a prostituta e se tornar noiva. Pegou? A graça é um favor que eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Mas ela só é manifesta pelo arrependimento. A graça custou caro demais pra gente que vive maquinando todo dia a mesma coisa e não muda de vida. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: tem mesa, tem cura e tem honra. Deus está dizendo: eu já vi os dias da tua vergonha, eu já vi o dia da tua dor, eu já vi os teus dias. Eu quero manifestar a mesa que cura e te dá honra. Só que tem que decidir pelo tempo de Deus. Nós vamos entoar um louvor e você vai fazer uma análise sobre a tua vida. E esse é o lugar, irmãos. E esse é o ambiente. E se você entender que você precisa alinhar o teu tempo com o tempo dele, que você precisa de uma mesa para te curar, se você entende que você precisa viver essa honra de Deus, chegou o tempo. Não dá mais para viver a mesma coisa e da mesma forma. Enquanto estivermos louvando, se você quiser que a gente ore por você, que os intercessores orem, você vai sair do seu lugar e vai vir para o altar. Porque o altar é um lugar de confissão. O altar é um lugar de aliança, é um lugar de renovo, é um lugar de entrega, sabe? É um lugar de recomeço, é um lugar de atitude. Que para chegar aqui teve que ter atitude, e Deus honra essas coisas.
Porque a vida de Jonatas e de Davi foi uma vida de atitude. Eles tiveram que ter atitudes. Mesmo que doendo. Eu fico pensando na vida de Jonatas. Doeu, Andréia. Doeu saber que ele era para ser o rei. E não por glória, porque ele não tinha esse coração. E tanto ele não tinha que ele abriu mão de tudo. Porque ele entendeu que ele precisava dar continuidade à sua descendência. A gente vai louvar, a gente vai adorar. Você fecha seus olhos, faz uma análise da sua vida, porque Deus está falando com você, comigo e com você. Já cortou aqui, irmãos. Já cortou aqui. Tempo, vida. Vida, como é que está a tua vida? As tuas motivações, teu coração. Mesa e honra. Isso precisa fazer parte da sua vida no ano 2024. Um tempo alinhado. Uma vida com a motivação certa, com o coração pulsando, com as motivações corretas. A mesa da cura. A mesa que traz alívio, a mesa da comunhão. A mesa da humildade, a mesa do quebrantamento. A mesa da submissão. Foi isso que Jesus ensinou para os 12. E a honra. E a honra. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor.